você. Sejam bem-vindos ao nosso jornal De Olho na Cidade. Hoje, andando pela cidade, eu não canso de falar para vocês. Obrigado. Quando vocês se dirigem a mim pedindo ajuda, pedindo orientação, informação, não canso. Obrigado mesmo por vocês terem essa credibilidade quanto à minha pessoa de vir conversar comigo. Muito obrigado mesmo. Agradeço imensamente de coração. Dos 4 cantos de Mogi Guaçu, obrigado. Não vou jamais deixar de agradecer a vocês. Eu vou tratar de 2 assuntos agora no começo, porque eu entendo ser da máxima suma importância para você. A primeira, lembra que eu falei para vocês que eu estava aqui no jornal, que eu ia sair daqui, ia para a Câmara Municipal, porque estava tendo uma audiência pública sobre a transferência da feira? Pois bem, eu ia deixar para o final do jornal, mas vou falar no começo porque é um assunto que merece uma certa, não vou dizer cautela, mas falar para vocês entenderem parte desse contexto. Mas a primeira coisa que eu quero falar para vocês é uma situação que está rodando os bastidores, vamos dizer assim, secretos da prefeitura. Aquelas histórias que são tratadas nos bastidores da prefeitura, que ninguém está comentando, mas, porém, contudo, nós vamos trazer para vocês já começarem a pensar, discutir, falar sobre isso. Primeiro assunto que eu quero falar para vocês é exatamente isso. Coloca a foto para nós aqui do pátio de serviços da prefeitura, lá onde ficam as viaturas da SSM. Esse pátio fica lá na Avenida Paulista, ali, bem onde é o Corpo de Bombeiros, a primeira sede do SAMAI, lá atrás e tudo mais. Então, esse pátio aqui já está uma discussão, uma conversa, uma proposta da prefeitura vender essa área, que por sinal é uma área nobre, já está rodando dentro da prefeitura, vender esta área para a prefeitura quitar, pagar a sua dívida que ela possui com aquela empresa de assistência médica em Mogi Guaçu. Por que eu falo para vocês que isso é importante? Porque algumas coisas ninguém está comentando, mas nós precisamos dizer. Primeiro, se estão falando em vender uma área tão nobre como essa, para quitar uma dívida que a prefeitura possui contra essa prestadora de serviço de plano de saúde, eu pergunto para você, desde quando é essa dívida? Primeira pergunta, de quantos governos essa dívida já vem rolando com a prefeitura? Primeira coisa. Segunda, o que os vereadores em todo esse tempo têm feito na Câmara Municipal que não fiscalizaram, não buscaram saber por que esse montante foi se avolumando tanto até chegar a esse montante de precisar vender uma área tão nobre como essa para se pagar essa dívida. Terceira coisa que é importante nós frisarmos com relação a isso. Os funcionários públicos pagam parte deste plano de saúde que é descontado do seu salário. A pergunta, se é descontado do salário do funcionário, esse dinheiro foi pago para essa empresa? Se não foi pago, qual foi o crime que aconteceu para esse dinheiro ter sido descontado dos salários e não ter sido pago à empresa? O que está acontecendo? O
que está por trás desse... Pergunto agora a todos vocês, antes de se oferecer esse pátio à venda, primeira coisa que se tem que fazer, aliás, duas coisas têm que ser feitas urgente já nesse caso. Primeiro, uma SEI para apurar por que o montante da dívida com essa empresa de serviços de saúde, por que ela está tão alta? O que aconteceu? Desde quando ela vem acontecendo? Por que ela está acontecendo? Primeira coisa. Segunda coisa que nós temos que verificar com relação a isso. Antes de vender essa área, precisa-se fazer uma audiência pública para que pessoas tirem as suas dúvidas e falem e comentem sobre esse fato. Olhe bem, estou falando duas coisas bem importantes aqui nesse caso. Então, se já estão falando de vender esse pátio, vender essa área nobre no centro de Mogi Guaçu, primeiro tem que descobrir o que é que está por trás disso de há muito tempo. Beleza? Vamos para a segunda matéria? Segunda matéria é a transferência da feira de domingo. Por que eu quero tratar com vocês primeiro com uma certa calma? Esse fato já vem acontecendo mais ou menos desde o ano de 2000. O que aconteceu? Próximo de 2000, teve uma pessoa que morava naquele espaço da feira de domingo, ela teve um problema de saúde, veio a óbito, morreu, e ela morava naquele trecho. E não se conseguiu retirar o corpo até que a feira tivesse sido encerrado o seu serviço. Ela faleceu à noite e o corpo só foi retirado por volta das 2, 3 horas da tarde. Isso, naquela época, deu uma comoção social muito, muito, muito grande. Ah, mas por que não tirou? Por que não sei o que lá mais? Dava para ter levado. Não vou entrar nesse cenário. Porém, desse período para cá, os moradores impetraram ações na justiça, solicitando a remoção da feira de domingo. Um dos argumentos é que a feira tira o direito dos moradores daqui, o direito de ir e vir. Primeiro, não tira o direito de ir e vir, porque eles podem entrar, sair a hora que eles quiserem. A única inibição que tem é que eles não vão fazer isso de carro, mas sair, então não fere nenhum direito constitucional. O direito de ir e vir continua o mesmo. Então, está aqui, foi tirado. Essa ação, falar que fere o direito de ir e vir, não fere nada. Primeira situação. Outra situação que nós temos que comentar com isso. Um dos feirantes criou uma associação de feirantes, só que houve uma desavença entre eles. O que eles fizeram? A associação ficou inativa e eles agora estão tentando se fazer essas defesas junto à prefeitura e junto à justiça através de uma comissão de feirantes. Eles estabelecem que a comissão substitui o grupo de associação deles. Eu entendo que não, porque uma comissão você vai discutir situações, mas ela não tem personalidade jurídica para defender todos ali. Mas tudo bem, eles entendem que pode, continue assim, sem problema nenhum. Porque uma associação, ela não está registrada, ela não tem CNPJ, ela não tem nada. Então, por isso que eu entendo que ela não vai. Mas quanto a isso também, numa boa. Mas tem um fato que é importante. Nós pegamos os documentos sobre a transferência da feira e vamos mostrar para vocês. Este primeiro documento, se eu não estiver enganado,
é lá por volta do ano 2000, 2000 e pouco. Coloque ele aqui para nós. Então aqui nós temos já um documento da prefeitura, da Câmara Municipal, aqui ó, falando da situação da transferência da feira. Tem como mostrar a data para nós aqui embaixo? Aqui ó, tem como? É porque é um documento tão antigo que eu não sei se a gente vai conseguir mostrar. Aqui ó, vocês estão vendo? Já é um documento de 2000, só para vocês verem, já ó, de 23 de março de 2009, já falando sobre a transferência da feira de domingo. Então vocês estão vendo que é um documento já bem antigo. Depois disso nós olhamos outros documentos e o segundo documento, mais para frente vocês vão ver que os dois últimos são bem mais interessantes. Próximo documento, coloca para nós aqui, esse aqui já é o da procuradora do município. Olhe bem, esse aqui já é um documento da procuradora do município. Mas um fato interessante é o que ela escreve aqui embaixo, ó, bem aqui assim, ó. Aumenta para nós aqui, ó. Não sei se eu vou conseguir mostrar para vocês verem. Bom, tá aqui, ó. É bem nessa linha aqui, ó. É um documento da procuradora do município. Ou seja, já é o município dizendo para o juiz, o seguinte, que a prefeitura já está adotando providências, para um outro local da feira de domingo. Ou seja, nos bastidores da justiça da prefeitura, ela já está falando que ela está atrás de outros locais, que inclusive foi proposto, Avenida Líbio Caveanha, onde acontece a feira noturna em Mogi Guaçu, para ser transferida a feira de domingo, caso o juiz entenda que ela tenha que sair de lá. Coloca o outro documento para nós, que é logo em seguida este. O que acontece nesse documento? Nesse documento, eles estão falando que eles vão fazer simplesmente uma consulta popular, e nessa consulta popular vai buscar a opinião das pessoas para falar sobre essa situação da feira. Porém, nós temos que lembrar que a consulta popular é um subsídio para se levar informações ao Poder Judiciário. Porém, juiz decide com imparcialidade, ou seja, com o que está na lei. Ele vai decidir com base do que está na lei. Então, o que a gente tira de conclusão disso quando a gente pega todos os documentos da prefeitura? Que a prefeitura já apresenta para o juiz todos os locais possíveis para se colocar a feira de domingo. Eles mencionam o Campo da Brama, eles mencionam a Avenida Líbio Caveanha, eles mencionam aquela área próxima ao Furno, eles mencionam a área dentro do Furno. Mas o fato que eu quero deixar bem claro aqui para todo mundo é que eu não consigo entender por que a prefeitura fica fazendo audiência pública, mostrando para a população uma nuvem de fumaça, enquanto que nos bastidores os documentos oficiais da Secretaria de Assuntos Jurídicos já sai com a seguinte situação: estamos apresentando os locais para colocar a feira de domingo. Então vocês percebem que existe a parte política que mostra para o povo, mas por trás dos bastidores nós temos os documentos que requerem muita cautela. Por isso que eu falo, feirantes de domingo, não fique muito acreditando no que a prefeitura está falando, enquanto que nos bastidores o assunto está sendo outro, hein? Tomem cuidado. Eu estou falando porque essa cautela vocês têm que tomar.
Não fica imaginando que são bonzinhos, porque vai acontecer igual o que aconteceu com a insalubridade dos funcionários públicos. A hora que sair a decisão judicial, ele fala, cumpra-se. E a hora que falar o cumpra-se, aí sim vai sobrar para os senhores, feirantes de 50 anos, 40 anos, 30 anos, cuidado. Os bastidores dos documentos oficiais são outros, hein? Beleza? Não sei se o tempo deu aí da primeira parte, mas vamos lá, vamos comentar aí para a gente continuar. Quanto? Nossa, já deu tempo? Nossa. Vamos então. Nossa. Vocês lembram daquele caso da idosa atropelada que nós mencionamos aqui? Que o indivíduo atropelou a idosa, evadiu-se, fugiu do lado do fórum em Mojimirim? Pois bem, ela faleceu. Veja a matéria. Após permanecer internada desde sábado, dia 25, depois de ser atropelada enquanto caminhava pela calçada próxima ao Fórum de Mojimirim, a idosa faleceu nesta quarta-feira. O suspeito foi localizado em sua residência e preso em flagrante por lesão corporal culposa na direção do veículo, fuga do local do acidente, omissão de socorro e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. O carro foi apreendido pela perícia. Então, vocês estão vendo agora, está aqui já a nota da funerária, e é o que eu falo, tem certas coisas que não dá para acreditar, que é o valor da vida humana. Não importa se uma pessoa está dentro da barriga da mãe, ou se é uma pessoa idosa, tem que ter o seu devido respeito. A vida humana é importante. Somente quem deu a vida pode tirar. Isso aqui jamais nós poderíamos aceitar de uma maneira calma, pacífica. Isso aqui tem que revoltar, porque isso não pode acontecer. Então, pense nisso. Você que atropelou, não vou nem dizer põe a mão na consciência. Imagina que essa senhora, ela é mãe, vó, de quantas pessoas? E você tirou essa alegria, essa felicidade de uma família. Pense nisso, senhores. Pense nisso você que a atropelou. Vamos para o breve intervalo? A gente volta já já. Este comercial é para você, comerciante de pequeno negócio que quer investir na divulgação do seu produto, da sua marca, sem pesar no bolso. Entre em contato conosco e saiba como divulgar a sua empresa para toda a cidade. Telefone 19 9 97 50 2800. Aqui na MID TV, sua marca é vista. Olá, seja bem-vindo à Cãolândia. Vem conhecer! Aqui na Cãolândia são mais de 1.000 metros quadrados. O seu cachorro pode passar o dia, se divertir ou até mesmo ficar aqui quando você viaja. Temos um amplo espaço com muitos brinquedos, atividades, interações e o cantinho da soneca, para o seu cachorro poder passar a noite também. São mais de 1.100 metros quadrados para o seu cachorro correr, se divertir e ser livre. Afinal, na Cãolândia, a felicidade é todo dia. Estamos localizados na Rua Alagoas, número 110, próximo à Igreja da Capela, na esquina. Venha conhecer, traga seu pet para passar um dia com a gente. Olá pessoal, eu sou Alexandre Lima, farmacêutico aqui na Xande Pharma, onde a gente tem uma variedade de linhas de medicamento, de cosméticos, com atendimento lá de trás, como era antigamente. Nós temos a tradição na família já, onde meu avô era farmacêutico, meu pai também, e nós estamos servindo vocês aqui na Rua Sargento João Andrade, número 170, Jardim IP8.
na divisa com o Jardim Guaçuano, de frente ao postinho do Jardim Guaçuano. Inclusive nós fazemos entrega também, pessoal, em Estiva Gerbe, onde eu tenho alguns clientes já lá. E você pode entrar em contato conosco, a gente vai estar fornecendo os medicamentos para você lá no número 19997322202. Nós estamos funcionando de segunda a sábado, das 8 às 7 e aos domingos, pessoal, também, das 8 ao meio-dia. Entre em contato conosco. Xande Pharma, de geração em geração. Voltamos ao Jornal de Universidade. Tem pessoas que procuram se dar bem. Antigamente tinha um comercial que dizia assim: a lei de Gerson, levar vantagens. Mas tem duas mulheres que resolveram levar vantagem praticando furto dentro de uma loja de cosméticos. Vamos pensar o seguinte: entrar dentro de uma loja, furtar os produtos, enfiar dentro da bolsa e sair, e depois chegar e falar assim: olha só, nós furtamos e não fomos pegas. Isso é fruto daquele cidadão que colocaram como presidente da República e fala que pequenos furtos não é crime. Fala isso para o empresário que tem isso, essa sua pequena empresa, como fonte de renda para sustentar a sua família, um furto praticado na casa de R$ 4.500. Vamos ver a matéria e o vídeo. Uma loja de cosméticos foi alvo de um furto na tarde desta terça-feira, dia 27, na rua Chico de Paula, no centro de Mogi Guaçu. Imagens do circuito de segurança mostram duas mulheres observando a prateleira de produtos e colocando os itens dentro de uma bolsa. No vídeo, é possível perceber que as mulheres tentam disfarçar quando chega alguém próximo. Segundo uma funcionária da loja, foram furtados cerca de 30 produtos, com prejuízo estimado em R$ 4.500. As autoras ainda não foram identificadas. Vocês acreditam mesmo que uma pessoa que fez isso é uma pessoa que dorme tranquila? Tem aqui as fotos. Você acha que uma pessoa dessa anda na rua de cabeça erguida? Semelhante àquela mulher que pegou os ingressos e depois saiu vendendo no centro da cidade e foi presa em flagrante. Não posso dizer mãe de quem que ela é. É aquela história. Esse fato, o anterior, nem precisavam. Nem precisava. E para que isso? Você vê aqui, ó, pegando. Você pode ter certeza que algum dos senhores vai saber reconhecer quem que são essas mulheres aqui, ó. Vocês vão estar olhando, vocês vão falar assim: essa é a fulana. Se vocês quiserem, pode mandar para nós aí quem que é, que a gente vai colocar os nomes delas aqui, ó. Porque pode fazer a denúncia anônima, aqui através por nós, que nós vamos adotar todas as providências sem mostrar, identificar vocês. Mas se você conhecer essas distintas, pode nos mandar aqui quem que é. Olhe bem, que é bem interessante nós frisarmos isso. Hoje elas podem estar roubando, furtando, na verdade, uma loja. Ela pode utilizar esses produtos e furtar no seu tratamento de beleza. Ela pode estar aqui agora furtando uma loja, mas amanhã ela pode estar furtando a sua casa. Ela pode estar furtando o seu estabelecimento comercial. Pense nisso. Então, se você conhecer essas distintas, pode fazer denúncia para nós aqui, que nós vamos tomar todas as providências para que elas sejam levadas aos braços da justiça. Beleza? Bom, o governo vai reduzir o preço da gasolina em 5,2%. E aí, é para acreditar ou não? Veja a matéria.
A Petrobras anunciou que vai reduzir em 5,2% o preço da gasolina vendida a distribuidoras. O novo valor já está valendo nos postos de combustível. Com a redução, o preço médio de venda da Petrobras para distribuidoras passará a ser, em médias, 2,57 centavos por litro, uma redução de 14 centavos desde dezembro de 2022. A queda no preço da gasolina chega a 50 centavos, um recuo de 26,9%, já considerando a inflação do período. O movimento da Petrobras deve representar alívio na inflação do país, uma vez que a gasolina é o produto com maior peso no IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. Não sei se vocês já observaram, mas essa redução de 5,2% foi a contar de ontem já nos postos de gasolina. Eu sei o que vocês vão falar, concordo plenamente e dou razão para vocês. Quando é para aumentar, antes de sair da Petrobras, os postos já aumentam aqui. Quando é para reduzir, eles esperam muito tempo para depois abaixar na bomba. Pode ficar tranquilo, concordo com vocês. Então pense nisso. Não sei se vocês vão observar se vai reduzir mesmo esse 5,2%. Eu tenho as devidas restrições que eu falo que os postos não vão reduzir nada ou quase nada. Porque eles vão falar que eles tiveram outros gastos, que eles têm outras não sei o que, eles inventam um monte de desculpa e mantêm o preço como está. Então está aqui para vocês saberem, eles estão pagando 5,2% a menos nos postos, quando compram na Petrobras, mas quando chega nos postos você vai verificar que não muda quase nada. A Guarda Civil Municipal, olha só que coisa boa isso, em menos de 7 horas, lembra quando eu falo das saidinhas temporárias, que a Justiça, o presidente faz o indulto, eles são soltos? Pois bem, em menos de 7 horas, a Guarda Civil Municipal prendeu recapturou, né? 2 desses cidadãos que não voltaram para a penitenciária. Vejam só. A GCM de Mogi Guaçu prendeu no mesmo dia 2 homens condenados por tráfico de drogas que estavam foragidos da justiça. As prisões, realizadas pela equipe Alfa, ocorreram em momentos diferentes nesta terça-feira, dia 27, e foram baseadas em mandados expedidos pela Justiça Local e Estadual. A primeira ação aconteceu pela manhã, por volta das 9h30. Os agentes recapturaram um homem de 33 anos, contra o qual pesava um mandato de prisão em julho de 2024. Ele ainda precisava cumprir 8 anos, 7 meses e 3 dias de pena em regime fechado. A segunda prisão, ocorrida às 4h28 da tarde, na rua Araras, na Vila São Carlos, foi de um homem de 21 anos, condenado a 7 anos, 9 meses e 10 dias de prisão. E só para vocês saberem, essas tornozeleiras são monitoradas 24 horas por dia pela Polícia Militar, hein? Tá? Então, a partir do instante em que elas são rompidas, o alarme é disparado, onde ela está sendo rompida, o sistema identifica. Inclusive, nós temos 2 foragidos ainda em Mogi Guaçu, um homem e uma mulher, e a polícia já está atrás deles. Parabéns à Guarda Civil Municipal por apreender esses 2 em menos de 7 horas, mas ainda tem mais 2, um homem e uma mulher, que estão foragidos. A mulher da penitenciária feminina aqui de Mogi Guaçu e a outra lá de região de Campinas. Então, só para vocês saberem, ainda tem muitos aqui ainda que a polícia precisa ter o retrabalho de prender mais uma vez, porque aquele cidadão que se diz presidente da República, vamos colocar na rua, vai. Vai fazer o quê, né? Ele tem o poder de caneta, né? Bom, vocês acham que os nossos motoristas têm boa instrução quando tiram o CNH? Não sei. Então agora eu vou falar para vocês que vai ficar pior ainda. Primeira coisa, sabe aquele exame de baliza que é feito quando você vai tirar a CNH? É exatamente, aquele que você estaciona pelo lado esquerdo,
você vai, estaciona pelo lado direito, aí você faz garagem de marcha ré. Exatamente. Todos esses exames não serão mais obrigatórios. Esses exames não serão mais obrigatórios. Vocês imaginam bem agora o pessoal que não vai saber estacionar carro, mas vai ter habilitação. Veja a matéria. Detran anunciou novas medidas para exame prático de habilitação. Está oficializada a retirada da etapa de baliza e a permissão de realizar a prova em veículos com câmbio automático. Segundo o Detran, as novas medidas seguem o objetivo de simplificar etapas, reduzir custos e aprimorar a experiência do cidadão. O exame prático de direção veicular agora não vai ter mais o teste de baliza. Se com o teste de baliza não temos pessoas que não sabem nem estacionar carro, imagina agora que não vai precisar mais fazer o teste de baliza. Como é que fica? E aí? O que vocês acham? Daqui a pouco, sabe o que vai acontecer? Você vai fazer o teste de CNH, você vai com o seu próprio carro. Ou seja, o cidadão vai dirigindo o carro sem habilitação para fazer o teste para ele ser habilitado. Só falta isso agora. Só falta isso, não falta mais nada, não falta mais nada, só falta isso. Você vê que já tem pessoas que não sabem estacionar o carro. Você deve saber aí mesmo, você já participou e presenciou isso. Então, se você vê pessoas que não sabem estacionar o carro, você vê pessoas indo estacionar o carro de frente. E passa aquele aperto, aquele sufoco para estacionar o carro. Então, vocês imaginam agora como que vai ser daqui para frente. Vai ficar pior ainda, né? Quando não sobe em cima da guia da calçada. Ó. Não esquenta não, vai piorar. Bom, vou falar para vocês agora um fato que me deixou preocupado. Mas eu quero falar para vocês porque esse fato aconteceu em Santa Catarina. Isso mesmo. Esse fato aconteceu em Santa Catarina, na cidade de Florianópolis, onde quatro pessoas, menor de idade, playboyzinho, ricos, não contente com a sua vida de esbanjar dinheiro, pegaram os seus tacos de golfe, pegaram o seu prego, seu martelo e pegaram um cachorro na rua que era cuidado pela população há anos. Bateram tanto nesse cachorro que não fazia nada de mal para eles, simplesmente por achar que eles podiam fazer o que quisesse, que ia ficar impune. Pegaram esse cachorro, bateram nesse cachorro, não contente com isso, pegaram um prego e pregaram esse cachorro numa madeira. Vocês não sabiam dessa? Não sabia? Vou mostrar para vocês agora. Vejam só a matéria. A morte brutal do cachorrinho Orelha na Praia Brava, litoral de Santa Catarina, causou comoção nacional. O cão comunitário, ele foi atacado por um grupo de adolescentes no dia 4 de janeiro. Foi socorrido e levado a uma clínica veterinária, que devido à gravidade dos ferimentos, teve que submetê-lo à eutanásia no dia 5. Ao longo do mês de janeiro, o caso já teve muitos desdobramentos, inclusive com a operação da Polícia Civil no estado. Orelha foi atacado por 4 adolescentes. Muito ferido, ele foi levado para uma clínica veterinária, que o submeteu à eutanásia. Familiares dos adolescentes são suspeitos de coagir testemunhas da ação contra a Orelha e atrapalhar o andamento da investigação. A polícia não revela nomes, mas informou que entre os parentes ligados aos jovens estão 2 empresários e um advogado.
Segundo a polícia, 2 dos adolescentes estão nos Estados Unidos, na Disney, numa viagem que já estava programada. Ninguém foi preso até agora, mas a Polícia Civil indiciou os familiares dos adolescentes pelo crime de coação. As autoridades também investigam um outro caso de agressão feito pelos adolescentes contra o cachorro conhecido como Caramelo. O animal conseguiu escapar dos ataques do grupo. A brutalidade que os jovens cometeram com esse animal indefeso foi tamanha e absurda que deu uma comoção social. Aí a foto dos 4 que conseguiram por câmeras, que eles pegaram e fizeram contra esse cachorrinho que tinha o apelido de Orelha, era tratado pela população de Orelha. A população cuidava desse animal. Só para vocês verem, a população tinha um carinho por ele. Ele não passava fome, ele era bem cuidado, mas é que todo mundo queria cuidar deste animal. Eu não ouvi, puder repetir? Olhe bem, esse é o que caiu nas desgraças desses 4 rapazes. O outro conseguiu fugir, senão seria outro. Agora vocês imaginam pegar um prego e pregar esse cachorro numa madeira. Pra vocês verificarem o absurdo que aconteceu na cidade de Santa Catarina. Porém, um fato que me chamou a atenção, referente a essa situação aqui, foi que essa ocorrência foi levada para a juíza, com o nome desses 4, não podemos falar delinquente, porque menor não comete crime, comete infração. O despacho da juíza foi o seguinte: me considero impedida de decidir nesse fato, pois eu sou amiga da família. Tal é, para vocês saberem que esses jovens aqui não são pessoas sem poder aquisitivo. São pessoas que têm poder aquisitivo. Tanto que isso deu uma comoção tão grande na cidade. Sabe o que a família fez? Foi no aeroporto, pegou uma passagem e fugiu do país. A família fugiu. Não foram para qualquer lugar, foram para Disney passear. A família pegou os filhos e foram para Disney passear. Vocês imaginam agora que punição, que exemplo que os pais deram para essas crianças. Vocês imaginam agora o que serão quando crescer. É capaz de falar assim: vou ser veterinário, vou ser médico, com atitudes como essa. Isso é para vocês saberem. Por que eu estou falando isso para vocês? Para vocês saberem que tem hora que a gente tem que repensar os nossos atos e as nossas atitudes para com os nossos filhos. E detalhe, hein? E quem que fez essa denúncia aqui, por incrível que pareça, quem fez essa denúncia foi um porteiro. E o porteiro que pegou essas imagens e denunciou foi mandado embora. Olhe bem, quem denunciou ainda foi mandado embora. Só para vocês verem como que são as coisas. A inversão das coisas como que são. Em vez dele ser aplaudido, homenageado, honrado por ter feito essa denúncia, mandaram o rapaz embora. Bom, diante dessa notícia desgraça, eu vou falar uma coisa para vocês agora. Acompanhem os diários oficiais do município. Vocês vão ter uma bela surpresa agora. Sabe que surpresa que é essa? Quando pressionaram o governo para demitir funcionários comissionados, porque não estava pagando vale alimentação, só para vocês saberem, acompanhem o Diário Oficial, que vocês vão ver que aquelas pessoas que foram demitidas estão sendo recontratadas pela prefeitura. Olha só que mãe chamada prefeitura, né? Quando sofreu pressão, demitiu o funcionário comissionado. Agora estão contratando todos os funcionários comissionados. Porém, quem estão sendo demitidos são os funcionários das empresas terceirizadas. E assim, vamos encerrar o jornal de hoje. Obrigado a vocês, fiquem com Deus. E só lembrando, não vou deixar de dizer nunca isso para vocês. Não pense que vocês não têm força. Tem sim.
O voto de vocês é muito importante. Não venda o seu voto. Denuncie, critica e exija do seu político de estimação para trabalhar em prol da sua cidade. Obrigado a todos, fiquem com Deus e até amanhã.